Uma esquizofrenia metodológica de tal índole, na qual uma metade da consciência devora a outra e em que o trabalho teórico se impõe ao trabalho prático, conduz desde o final do século XIX a uma tecnificação crescente do trabalho. Quando política e ciência se separam, se instala a técnica. E quando o aspecto ontológico do trabalho se separa de seu aspecto deontológico, aquele que triunfa é o aspecto metodológico. E assim as perguntas para quê e por quê se reduzem à pergunta como? As consequências deste processo são imprevisíveis, ainda que o triunfo do método já tenha produzido, à guisa de antídotos, a Revolução Industrial, a moral burguesa, a exaltação fascista da ação e a filosofia marxista. Mas só agora fica claro que a vitória do método não pode ser detida, porque só agora se começa a perceber o resultado do deslocamento do bom e do verdadeiro pelo eficiente. Deixa-se ver em certas formas brutais, como Auschwitz, as armas atômicas e as diversas tecnocracias. Mas se mostra sobretudo em algumas formas mais sutis do pensamento, como a análise estrutural, a cibernética, a teoria dos jogos e a ecologia. Isso significa que se começa a ver que ali aonde o interesse se translada para a política e a ciência para o método, qualquer questionamento de orientação axiológica se faz metafísico, no sentido pejorativo da palavra, exatamente igual a qualquer pergunta acerca da coisa em si. A ética, tanto quanto a ontologia, se convertem em discursos sem sentido, porque as questões que colocam não sinalizam métodos que tornem possíveis algumas respostas. E onde não há um método que fundamente a resposta, a pergunta carece de qualquer sentido. Falando, pois, em sentido estrito e próprio, qualquer trabalho resulta impossível. Se a pergunta para quê não tem sentido algum, o gesto do trabalho vem a ser absurdo. De fato, em nossos dias, o trabalhar, no seu sentido clássico e moderno, tem sido substituído pelo funcionar. Já não se trabalha para realizar um valor, nem tampouco para valorizar uma realidade. Antes se funciona como funcionário de uma função. Este gesto absurdo não se pode entender sem uma consideração da máquina, pois se funciona efetivamente como a função de uma máquina, a qual funciona como uma função do funcionário, que por sua vez funciona como função de um aparato, e esse aparato funciona como função de si mesmo. As máquinas são objetos que têm sido construídos para vencer a resistência do mundo, resistência com a qual se choca o trabalho. Para isso são boas, né? A flecha paleolítica era boa para matar uma rena, o arado neolítico era bom para trabalhar a terra e o clássico moinho de vento era bom para converter o trigo em farinha. Porque a rena tinha que morrer, a terra tinha que ser lavrada e o trigo havia de ser triturado. Nenhum problema em tudo isso. As máquinas estão feitas para solucionar problemas, não para plantar outros novos. Ocorre, não obstante, que na idade moderna as máquinas se têm mostrado problemáticas, ou seja, todo o contrário do que deveriam ser. Este é o motivo pelo qual atraem o interesse e, de fato, as máquinas resultam problemáticas por dois motivos distintos. O primeiro desses motivos vem associado ao repentino interesse pelas questões relativas às causas, que é o mesmo que dizer o interesse pela investigação. O trabalho teórico, em sentido moderno, o gesto que avalia o ser em si, deriva das máquinas do tipo telescópio, os denominados instrumentos de observação, que são máquinas problemáticas, como são boas para algo, por exemplo, para ver as montanhas da Lua. O adjetivo bom somente tem transformado o seu significado. Não se pode dizer que as montanhas da Lua tenham que ver no mesmo sentido em que o trigo tem de converter-se em farinha. O segundo motivo de caráter problemático das máquinas na Idade Moderna se deve à circunstância de que as próprias máquinas se converteram em objetos de investigação. O que se pergunta é por que funciona uma máquina e não simplesmente para que é boa. Nesta mudança de atitude frente à máquina conduz a um duplo resultado. Primeiro, se a percebe como um sistema que pode servir como modelo do próprio mundo, e segundo, se descobrem seus princípios teóricos de construção. A primeira consequência, saber as diferentes visões mecanicistas do universo, faz com que as máquinas resultem problemáticas, porque é difícil perguntar por que é boa, quando a pergunta se refere à máquina do mundo. E a segunda consequência, a manipulação teórica das máquinas, a invenção de máquinas novas e a Revolução Industrial também converte as máquinas em problemáticas ao fazê-las cada vez mais interessantes. Resumindo, durante a Idade Moderna, as máquinas se fazem problemáticas porque colocam a questão do valor, ao invés de realizarem um valor.